e breve vem me buscar. Todos, sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigia por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar a teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daquele que boas novas leva para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas daqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Aleluia! É impossível não viver sem ele. Aleluia! A palavra de Deus é clara. Glória a Jesus. Quando Jesus ele diz, sem mim nada podereis fazer. Então nós não poderemos viver sem esse Jesus. E um dia nós vamos estar com ele na glória, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós cantamos esse hino, aleluia, que almeja o céu, é motivo de nós se alegrarmos, porque um dia nós vamos partir deste mundo para a glória celestial, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos louvar Deus com o hino 20. Louvado seja Deus. Também estamos transmitindo pela internet. Então, nós estamos transmitindo o culto pela internet, onde muita gente precisa ouvir hinos de convite, ouvir uma palavra de pregação que chega ao coração. Você, amado ouvinte, internauta, nesta noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Medite nesse hino. Glória a Jesus. Glória a Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar.
olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus, e encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Todos, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Jesus. As palavras ditas por João Batista quando ele estava batizando os seus discípulos ali no Rio Jordão. Aleluia. Que Jesus aparece para ser batizado por João. João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amado ouvinte, nessa noite, entrega os teus caminhos a este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Vamos ouvir agora o cantor e diácono Abiezer louvar a Deus com 2 hinos. E a igreja continua glorificando a Jesus, esse que vive e reina de geração em geração. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Vamos louvar ao Senhor. Depois você bota o primeiro do amarelo, viu? Primeiro do Osés, depois o outro, o segundo, o primeiro do amarelo, amém? Na sequência. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu para mim lá por onde for. A alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada. Tudo será feliz, meu coração quem diz. Cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais. Toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção desse amor sem fim. Levante a sua mão e dê glória para Jesus, amém?
até nós chegarmos no céu. A canção é essa: alegre, cantando pelo caminho e agradecendo ao Senhor Jesus por tudo o quanto Ele tem feito na nossa vida e continuará fazendo, amém? Até o dia chegar no céu e receber a coroa de Jesus, aleluia. Aos vencedores está reservado lá a coroa. Você é vencedor, levante a mão, dê um glória para Ele, aleluia. Glória a Deus, agradeça ao Senhor por tudo. Combata o bom combate, complete a carreira, guarde a fé. Cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção desse amor sem fim. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor e dizer que Ele é bom e a sua bondade dura para sempre, amém? Glória a Deus. Número 1 do amarelo. Número 1. Amém? Glória a Jesus. Deus tem cuidado de você até agora? Ele vai continuar cuidando, amém, irmãos? Jesus é bom, aleluia. Creia nas promessas do Senhor. O bom é estar na casa do Senhor. Como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Ele está aqui nessa noite para nós aprendermos dele. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Escute, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Escute, nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
e não estou sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Cante mais uma vez e agradeça a Ele. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Assim como Ele cuidou de Davi, cuidou de todos os profetas, cuidou dos apóstolos, Ele está cuidando da sua igreja, amém? Levante a mão, dê um glória para o Rei Jesus. Amém. Vamos ouvir a União Feminina. Vai louvar a Deus com 2 hinos. Em nome de Jesus. Glória a Jesus.
a Jesus. Amém? Vamos ouvir uma palavra pela irmã Socorro. E em seguida, o auxiliar Tiago Paz prepara uma palavra em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu estava tão despreocupada que nem estava pensando que ia receber a oportunidade, né? Mas quando a gente... Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus em João, no capítulo 12, começando do versículo 28. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: Pai,
glorifica o teu filho, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo que falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Amém? Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aquela voz que o Senhor, muitos ouviram, a voz que veio do céu, não foi, Jesus disse que não foi por amor a Ele, mas por amor a mim e a você. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. No capítulo de Isaías 44, 45, diz o Senhor que Ele limpa, Ele como a neve. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não porque merecemos, mas é o amor dEle que nos limpa de todas as nossas iniquidades. Ele diz que desfaz como a neve. Louvado seja Deus no versículo 22 de 45. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Quando o Senhor, muitos ouviu aquela voz, que muitos pensavam que era um trovão, outros ficaram atônitos de escutar aquela grande voz que veio do céu. Mas Jesus disse: aquela voz não veio por causa de mim, mas por causa de vós. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. É o amor que Ele tem a mim e a você, e por isso você está aqui nesta noite, para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Tão somente glorifique o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. É o amor dEle que não tem tamanho, o amor desse Deus para conosco. Ainda que tudo se escureça diante do que você está passando, mas lembre que este Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por sua vida, para lhe dar uma vida eterna. Então busque este Jesus Cristo, que Ele diz na sua palavra: buscai e vai encontrar, batei, Ele vai abrir. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tão somente busque, porque Ele tem para lhe dar aquilo que está difícil para você e para mim. É com esta certeza que este Jesus, Ele está velando diante do Pai, lhe pedindo, rogando por você. Louvado seja Deus, para trazer, para lhe dar aquilo que você acha difícil. Tão somente confie no Senhor, confie nele, entregue todos os seus caminhos a Ele, porque Ele vai fazer aquilo que está difícil para mim e para você. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Saúde o seu Pai do Senhor. Vamos ler aqui no livro de Isaías, capítulo 43 e 13, um versículo muito conhecido da igreja. Isaías 43 e 13. Que diz assim: ainda antes que esse dia eu era, e nenhum mar que possa livrar alguém das minhas mãos. A gente não veio. Quem me impedirá? E outra versão diz, em alguma versão diz, ainda antes desse dia eu sou, né? Aqui fala de um Deus que não pode ser impedido. Essa pergunta: quem impedirá? Ecoa por toda a história bíblica e por toda a história do ser humano. Deus pergunta para o ser humano: quem impedirá, agindo Ele, né? Quem impedirá? A luta não impede, as doenças não impedem, os problemas não impedem, né? As dificuldades, as tribulações não impedem o agir e o trabalhar de Deus. Foi assim com Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão,
mas tinha algumas dificuldades. Abraão era velho, Sara também era velha, e por cima era estéril. Mas em um tempo determinado, nem aquela dificuldade impediu as de Deus. E Deus deu um filho a Abraão, ele se chamou Isaac, quer dizer, riso. Deus vai fazer da tua dificuldade riso. Tu vai rir da sua luta, porque Deus te dará a vitória. Porque agindo Deus, quem o impedirá? Assim não foi na vida de José, que foi escravo para o Egito. Aí Deus deu vitória a José em toda aquela dificuldade. Sim, e aqui você diz, ainda antes que você diga, eu era. Deus está falando, eu era. Deus está falando da sua eternidade, né? Quem pode impedir um Deus que é eterno? Né? Nós seres que somos mortais, que passamos, que temos uma vida que passa como um vapor, nós seres humanos podemos ser impedidos, mas Deus que é eterno não será impedido. E outra vez diz, e nenhum há que possa levar alguém das minhas mãos. Quem pode impedir um Deus em que ninguém pode escapar de suas mãos? O teu nome, o nosso nome está gravado nas mãos do Todo-Poderoso, né? Quando Deus te dá a mão para abençoar, Deus abençoa. Quando Deus te dá a mão para dar vida, Deus dá vida. Embora que venha a morte, mas Deus dá vida. Deus é aquele que faz levantar da sepultura e faz levar para a sepultura também, né? Quando Deus te dá a mão para abençoar, dá riqueza e prosperidade, a pessoa prospera. Você que quer que Deus pode dar riqueza de noite para o dia, você prospera de noite para o dia, porque a gente dele, quem impedirá? E a terceira frase diz, agindo eu, quem impedirá? São as 6 afirmativas de Deus, a sua eternidade, o seu agir, né? O seu poder, o seu poderio, né? Assim foi na vida de Isaías. Isaías tinha razão de dizer, Isaías poderia ter razão de dizer, quem impedirá o agir de Deus, né? Assim, pode ver os problemas, pode ver as lutas, as calúnias, as perseguições, mas o agir de Deus, quem impedirá? Porque Deus não será impedido por ninguém. Amém. Amém. Boa essa palavra. Vamos ouvir também um louvor com a união feminina. E assim, os irmãos continuam adorando a Deus. Aleluia. Um Deus que ninguém, aleluia, pode impedir o seu agir.
Quando ele chega, aleluia, a situação muda. É só bênção e é só glória, em nome de Jesus. Pedimos para a igreja se pôr de pé. Glória a Jesus. Nesse momento, vamos acompanhar a leitura oficial com o presbítero Agrimeron. Queremos saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Feliz por mais uma quarta-feira na presença do Senhor para adorar e exaltar. Também feliz com a presença dos irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos continuar assim, adorando e exaltando ao Senhor. Convidamos a todos a abrir suas Bíblias em Lucas. Lucas, no capítulo 38. Do 38, 18, 38 a 43. Aleluia. A Kate trouxe CD? Vai cantar sem CD, Kate. Se a igreja achou, diga amém. Lucas 18, do 38 em diante. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego assentado, junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendendo-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vem, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Vamos orar ao Senhor. Nessas orações eu peço que orem pela irmã Mabília, a sogra do diácono Afonso, né, que ainda está na UTI. Ele disse que ela teve uma pequena caída, né, mas eu quero dizer que a nossa vida está na mão do Senhor. E eu tenho certeza que Deus faz o melhor. E vamos orar para que Deus faça o melhor. A irmã também está pedindo pelo seu esposo, a irmã Maria Lopes, pelo Natan, que está enfermo. Valdir Aquiles está com câncer na coluna. Eu confio num Deus que cura. Lemos hoje que ele curou aquele cego de Jericó. E o mesmo Deus que curou o cego de Jericó é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. A Raquel. A irmã Maria da Paz está sentindo dores nos ossos. Vamos orar, apresentar. E também pedimos pelo nosso pastor, né? Ele e sua esposa viajaram para João Pessoa. E foi a Recife, de lá foi a João Pessoa, né? A trabalho. Está tendo lá uma convenção e ele teve que ir porque ele faz parte da diretoria. E apresenta o pastor em oração. E quem crê que Deus cura, levanta a mão e diga amém. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai amado e maravilhoso, estamos aqui te adorando e te exaltando, Senhor, nesta noite, glorificando, Senhor amado, cada dia mais o teu nome. Tu és o médico dos médicos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nesta noite, Senhor, estamos apresentando ao Pai amado essas irmãs que estão enfermas. Toma em tuas mãos, curando, Senhor amado. Ó Pai amado, fazendo o melhor, Senhor. Sabemos que tu sempre prepara o melhor para teus servos. Ó Pai, te apresentamos a irmã Mabília, a irmã Maria da Paz, o Natan, Senhor amado, todos os pedidos, Raquel, todos eles, ó Pai, entregamos nas tuas mãos.
Ó Senhor amado, faz o melhor, Pai. Te agradecemos por este culto abençoado. Derrama da tua graça. Abençoa, Senhor amado, ministrando a palavra nesta noite. Como também, Senhor, salva, derrama da tua graça e opera maravilhas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a Kate louvar ao Senhor e logo após o irmão Edinaldo está com a oportunidade para trazer uma palavra. Saúdos amados com a paz do Senhor, amém. Digo que me pegou de surpresa, mas vamos louvar ao Senhor, pois só Ele é digno, não é verdade? Então vamos louvá-lo. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Desejo saudar a todos, aos amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui reunido com todos para adorar ao Senhor Jesus em espírito e em verdade nesta noite. E
a alegria maior também de nós é porque nós temos certeza que estamos no lugar certo. E o lugar certo é na casa do Senhor. Que a Bíblia diz que é melhor estar na casa do Senhor do que estar aí no mundo perecendo muitas tribulações. Eu quero ser bem breve em minhas palavras. Quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a 25, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse: Passemos para outra banda do largo. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Meus queridos amigos que estão aqui nessa noite ou estão ouvindo através desse som, queremos dizer que Jesus é essa personagem principal que acabei de ler, que os seus discípulos andavam com ele, mas por pouca fé que eles tiveram, ficaram atormentados com a tempestade do mar. E nessa vida, às vezes, nós também estamos passando por essa tempestade do mar, da vida, da nossa vida material, da nossa vida espiritual. Estamos a quase aparecer, mas Jesus chega na nossa vida, aonde nós estamos passando por perseguição, enfermidade, seja lá qual for a situação espiritual que eu e você esteja passando. Mas devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança só em Jesus e mais ninguém. E diante de todas as situações, nós vemos aqui na palavra do Senhor que os discípulos ficaram maravilhados pela autoridade e poder que Jesus fez ali naquele momento. E é isso que Deus quer. Quer que nós se aproximamos cada dia, cada momento, cada hora na sua presença. Se afastarmos, teremos tribulações. Se estamos na presença de Deus, também passaremos por provas ou dificuldades. Mas nós podemos colocar a nossa confiança nele, que ele vai fazer tudo do melhor e do bom para nós e para você que está nessa noite aqui conosco, ouvindo a gloriosa palavra de Deus. Venha aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele é o milagre da tua vida. Ele fará este milagre através do seu poder, do seu maravilhoso amor. Foi por Ele que nós estamos aqui. Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. E nessa noite eu desejo que tu aceite a Jesus como nós aceitamos no dia que nós arrependemos de nossos pecados. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir também a irmã Maria Lopes trazer uma palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É bom estar na casa do Senhor, né? E eu quero saudar os irmãos que estão nos assistindo pela internet.
Que cada palavra dita nesta noite faça morada no coração e que chegue alegria naqueles que estão tristes, né? Que cada palavra lida nesta noite é o Senhor que está mandando, né? Então, cada palavra os irmãos meditem, porque é algo que o Senhor está falando para nós, né? Porque numa Bíblia tão grossa, com tanta folha, e a gente escolhe um versículo, não é em vão, não é à toa. É porque é o Senhor que está querendo falar com alguém através daquela mensagem. E eu quero ler aqui em Lucas 21 e o versículo 34 ao 36, que diz assim: E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, né? Aqui ele diz: olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez. Aí você pode dizer: mas eu não bebo, né? Eu não tenho embriaguez, mas aí diz: e dos cuidados da vida, não é? Eu aceitei Jesus em 87, né? A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu já me converti, porque eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu pequei e para mim não tinha mais jeito. Mas quando eu entrei na igreja que o pastor pregou, que disse que quando você se arrepende, eu já tinha me arrependido. Mas eu me arrependi do que fiz, mas eu não achava que tinha perdão. Mas quando aquele pastor disse que Deus perdoava, e a palavra dele estava dizendo que há perdão para tudo que o homem, todo o pecado do homem, que venha se arrepender, não é? Porque não é pecado, porque às vezes a gente faz a oração do Pai Nosso e muita gente até peca, sabe? Porque diz: Senhor, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos, e não perdoa, não é, irmão? Então, se não perdoa o seu irmão, já está mentindo diante do Senhor. Mas aí, quando o homem se arrepende de verdade, então Deus perdoa. Eu já era arrependida, mas não sabia que tinha um perdão. Mas quando aquele irmão disse, na hora do convite, eu fui, irmãos, e aceitei Jesus. Quase que eu desmaiava na frente de tanto choro, porque há uma alegria muito grande dentro do meu coração, eu senti. Mas eu e o meu marido, né? Meu marido era afastado, nasceu no Evangelho, mas estava afastado e voltou junto comigo. E a gente se dedicou na casa do Senhor, passamos um ano de evangelização, mas os cuidados da vida, alguma palavra, o meu marido se ofendeu, se afastou, e eu junto com ele. E aí, irmãos, eu tenho só na minha família, eu que era evangélica, fui a primeira. Então todos bebiam, todos se divertiam, e quando eu caí porque a bebida foi uma tentação, porque eu gostava, irmãos. E caí, e foi difícil para voltar. Mas aí, quando meus filhos nasceram, eu disse: Senhor, eu quero criar meus filhos na tua casa. Aí voltei só, mas eu não voltei transformada. Eu voltei porque eu queria os meus filhos na escola dominical. Criei meus filhos na escola dominical, mas eu fora, sabe? Trazia ele para a igreja, vinha, mas não convertida. E um dia eu vim para a igreja porque o meu filho estava cantando no departamento infantil e eu fiquei com vergonha, era dia das mães, do meu filho estar na igreja, uma criança, e eu estar fora. E eu cheguei aqui e Deus falou comigo. Eu disse assim, eu orei: Senhor, fala comigo se eu estou fazendo errada, né? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que está certo, está cometendo algo errado e pensa que está agindo certo. E eu disse: Senhor, se eu estiver errada, porque o mundo diz, sabe? O mundo, irmãos, diz assim: um copo de cerveja só não é pecado, não. Aí cita até a Bíblia, sabe? Diz: pecado é se embriagar. Mas aí é onde você pode se enganar. Pequenas coisas que faz o homem cair. Então é por isso que diz: vigiai em todo o tempo. E aí eu disse: Senhor, se eu estiver fazendo errado, eu estou bebendo com meu marido,
eu danço com meu marido, então eu acho que eu não estou fazendo nada errado. Mas se eu estiver fazendo, Senhor, fala comigo nesta noite. E aqui o pastor leu esse versículo aqui, irmãos. E ali, cada irmão que veio, que teve a oportunidade, falou, repetia. Ele lia o versículo dele, mas repetia isso também. E depois o pastor, quando pregou, o pastor Jário, na época, parece que ele estava olhando diretamente para mim. Eu estava ali, mas a igreja cheia, mas parece que ele só olhava para mim. E eu comecei a sentir que Deus estava falando comigo, dando resposta àquilo que eu pedi. Fui renovada, minha irmã, ali naquele lugar. Eu apertava na mão do meu marido, que eu parece que eu ia cortar a mão dele, de apertar. Fui renovada, comecei a falar em línguas estranhas, porque o meu coração foi quebrantado naquele instante. Então, eu tive medo. Deus já tinha me mostrado em sonho, voltando, olha, eu li a Bíblia, direto, nunca deixei de ler. Mas eu sonhei com Jesus voltando, um monte de gente indo, e eu ficava com a Bíblia na mão, porque Deus estava mostrando para mim que precisava me converter. Não é só ler a Bíblia, a gente tem que ler e viver cada palavra que está escrita aqui, e crer no sacrifício de Jesus, que ele morreu, padeceu numa cruz, foi para a nossa salvação. Então, foi através disso aqui, irmãos, dessa palavra, Deus me resgatou, me libertou completamente de bebida, de vaidade que eu tinha junto com a minha família. Eu comecei a ver, me afastar disso. A salvação é individual. Então, eu precisava da minha salvação. Então, eu comecei. Então, aqui diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os habitantes na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, que Deus abençoe a igreja e que possamos estar vigiando, orando, não é, em todo o tempo, e vigiando. Não é vigiar se tem um irmão fazendo coisa errada, não. É vigiar para que a gente não caia, porque a cilada do diabo está aí nos cercando, e usando parentes, e usando amigos, e usando filho, usando irmão, usando marido, para que você venha pecar e cair nas garras do inimigo. E o dia do Senhor venha de improviso, e a gente fique perecendo nesse mundo, né? Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Vamos ouvir as senhoras louvar ao Senhor com mais um hino. Aleluia. Enquanto elas louvam o Senhor, vamos tirar a oferta para a manutenção da casa do Senhor. Dízimos e ofertas. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado. Glória a Jesus, aleluia.
Foi na cruz onde um dia eu vi. Graças a Deus. Se tua causa está na mão deste advogado, fique ciente que você está com a vitória, porque Ele é o Deus da vitória. Aleluia! Vamos ouvir cantor Abiezer. Ele vai louvar ao Senhor.
Mais uma vez, irmãos, vamos louvar o Senhor, amém? Louvar esse Deus. Número 9 do amarelo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza de flor, de perfume suave. Tu tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Levante a mão e dê glória para Jesus, aleluia. Ele venceu a morte, aleluia. E ainda perguntou à morte: onde está o seu aguilhão? Só ele para desafiar a morte, aleluia. Glória a Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos a mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte, tu tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Diga amém, aleluia. Graças a Deus. Já ouvimos vários irmãos trazendo testemunho, ainda tem pessoas, mas vai ficar para a próxima quarta de culto evangelístico. A partir desse momento vamos ouvir a palavra do Senhor. Queremos convidar aqui o diácono Abiezer, que ele quem vai trazer a palavra nesta noite. Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido nessa noite. E os nossos amigos que estão nos ouvindo, que nos dá o prazer de ouvir tudo que já foi falado aqui, através dos hinos, através da palavra do Senhor também. Eu confesso aos irmãos, e tenho plena certeza que Jesus Cristo nessa noite tem bênção especial para você. Glória a Deus. Cada vez que nós nos reunimos aqui, irmão, tenha certeza, aleluia, saia com a certeza
que toda vez que você vem à casa do Senhor, você sai com uma bênção sobre a sua vida. É um mistério. Tem coisa que você não vai saber aqui, mas lá no céu Jesus vai contar para você. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, glória a Deus, aleluia. Eu nem esperava, glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, 14 a 17. Quantos acharam? Amém, meus irmãos? O título é A Vitória de Cristo no Ministério Apostólico. Diz assim o versículo 14: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. É Paulo escrevendo aos Coríntios, ele dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Glória a Jesus. Então, Cristo tem cuidado da sua igreja, Cristo tem cuidado da sua vida, eu costumo dizer, e é verdade, Cristo tem cuidado da sua família, aleluia. Aonde quer que você ande, você que é cristão, você que leva o nome de Jesus, aleluia, você que apregou o nome de Jesus, você que fala do céu, fala das coisas eternas, Cristo sempre vai lhe conduzir em triunfo. Glória a Jesus, aleluia. Sempre em triunfo, e por meio, aleluia, de nós manifesta em todo lugar a fragrância de quê? Do seu conhecimento. Que conhecimento é esse? Da palavra, aleluia. Dos mistérios do céu, aleluia. Às vezes tem muita gente, eu não sei pregar, mas quando você sobe aqui, o Espírito Santo, ele lhe capacita. Quando nós subimos aqui, irmão, às vezes nós pensamos, não vou dizer nada, não vai sair nada, mas o Espírito Santo vai dizer que eu vou lhe ajudar. Aleluia. Agora basta o que? Ser humilde, aleluia. Se pôr na presença do Senhor, e Deus começa a falar, aleluia, através da sua palavra. Quando Ele diz que conduz você através do conhecimento em triunfo, aleluia, é para que você, aleluia, fale, aleluia, aquilo somente que Deus quer. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, aleluia, tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, tem cuidado da sua vida. Por isso que nós devemos dar graças a quem? A Deus, agradecer a Ele por tudo o quanto Ele tem feito na minha e na sua vida, e continuará fazendo. Graças a Ele, irmão. Agradecemos sempre a Deus por tudo, aleluia. Ao levantar, ao sair, por onde quer que a gente vá, Senhor, graças te dou, porque Tu me levaste e me trouxeste em paz, aleluia. Eu estava ali no trabalho, mas queria vir logo para a igreja, aleluia. Cheguei um pouco atrasado. Desde que eu voltei para o Senhor, eu disse: eu não quero mais sair da casa do Senhor. Eu não posso perder um culto. Se eu perder um culto, eu fico doente. Eu estou dizendo isso aqui diante dos irmãos, diante de Deus. Se eu perder um culto, eu fico doente. Glória a Deus. E o versículo 15, aleluia, é onde eu vou mais me deter, irmão. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, aleluia, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Que perfume é esse? Que fragrância é essa, aleluia, de Cristo? O que quer dizer isso assim? O bom perfume de Cristo nós somos para com Deus. Se fosse falarmos de perfume aqui, aleluia, nós passaríamos a noite falando de marca de perfume e dos seus revendedores. É verdade ou não é? Tem aí a Avon. É tanto perfume, é tanto cheiro diferente. Tem a Jequiti aí, que é outra marca, aleluia, glória a Deus. Tem um Boticário, que é outra marca. Tem tantas marcas.
Agora, dentro desses frascos, aleluia, há aromas diferentes. Glória a Deus. Tem frasquinho que é desse tamanho, exala um aroma tão gostoso, é verdade ou não é? E tem aquele bem grandão que a gente vê. Eu não vou levar esse não, moço. Eu não vou comprar esse. Porque o aroma dele não é. E tem aqueles grandes também que a gente quer. Estou dando uma comparação, meu irmão, com a palavra aqui. Perfume fala de aroma. Suave ou não, aleluia. Glória a Deus. Então o crente ele tem que ser assim. A palavra está dizendo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aonde você chegar, exale amor. Aonde você andar, leve bênção. Aonde você chegar, aleluia, tenha a presença de Cristo na sua vida, aleluia. Aonde você chegar, abra a boca para abençoar o povo, aleluia. Aonde você chegar na sua família, onde quer que esteja alguém que não goste de você, diga, Jesus lhe ama. Porque você está exalando de dentro de você a palavra, aleluia. Glória a Deus, que Deus colocou na sua vida, na minha vida, para onde você chegar, dá esse testemunho de crente, aleluia. Essa é a fragrância que Deus quer ver na minha e na sua vida, o bom perfume de Cristo através da minha e da sua vida. Mas tem pessoas não, onde chega, glória a Jesus, misericórdia, né? O povo diz logo assim, né? Mas é para ter misericórdia mesmo dessas pessoas e orar por elas, aleluia. Orando, aleluia. Porque a oração também, aleluia, pode se tornar uma fragrância na vida do crente. O costume de orar, de buscar a Deus, aleluia. Você vai estar tão ligado ao Senhor, aleluia, que a misericórdia dele, o sangue dele, aleluia, Jesus Cristo, seu Filho, vai estar sobre a sua vida. E é uma proteção. Por onde você andar, alguém vai dizer, não mexa com aquele ali não. Não mexa com aquela ali não. Não toque na família dela não, aleluia. Porque é uma pessoa que só levanta a mão para abençoar, aleluia. Está escrito na palavra do Senhor, aqueles que te abençoarem, diz Deus, eu os abençoarei. Porém, aqueles que te amaldiçoarem, deixe com Deus. Permaneça sendo essa fragrância que Deus quer que você seja aqui na terra, aleluia. E comparando essa fragrância, Deus deu o melhor que ele tinha. Deu ou não deu no céu? Jesus foi a melhor fragrância, aleluia, que Deus deu seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, aleluia. E essa fragrância é chamada Jesus, a fragrância mais perfeita. Ele exalou amor para a minha vida, para a sua vida. Ele exalou paz para a humanidade. Ele trouxe, aleluia, a salvação para salvar toda a humanidade, aleluia. Jesus Cristo, aleluia. Eu estou comparando ele com a melhor fragrância de Deus. Deus escolheu o melhor que tinha no céu para nos oferecer. É motivo de nós agradecer, levantar a mão e dar glória a Deus, aleluia. Dizer, Senhor, eu te agradeço por tu ter mandado a maior fragrância que existia no céu, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Na cruz, Deus deu o melhor que ele tinha, aleluia. O perfume que Jesus exalou foi graça, paz. Você tem paz hoje? Você tem a graça de Deus sobre a sua vida, aleluia. Você tem a alegria da salvação. Você tem poder sobre a sua vida. Você tem unção. Você está sendo santificada, regenerada, preparada para ser uma fragrância nessa terra. E o diabo não gosta disso, aleluia. Mas quando você exala, aleluia, essa fragrância, aleluia, chamada a unção de Deus na sua vida, não tem quem resista. Aonde você passa, alguém, antes de falar mal de você, vai ter que pensar 3 vezes. Quer dizer, com aquela dali não. Com aquele, não mexa com aquele, aleluia. Glória a Deus. O próprio inimigo vai falar, não mexa com aquela não, viu? Aquela ali é mulher de oração. Porque ele vê a minha e a sua vida, aleluia. Está 24 horas com a luneta espiando a minha, a sua vida, a sua postura, a minha postura. Mas a graça de Deus está sobre a nossa vida, aleluia. A mão do Senhor está sobre a sua vida, aleluia. Deus tem guardado nós, aleluia. Eu digo nós porque são todos nós, ninguém diz não. Deus tem guardado e você não tem visto às vezes o que Deus tem feito por nós, aleluia.
Glória a Deus, essa fragrância, aleluia. Tem um texto na Bíblia que uma moça comprou um vidro e ela abaixo também. Um perfume, um gueto, caro, muito caro. Que chegaram até a reclamar, Virgem, ela desperdiçou tudo. E comparando daquilo com Jesus, não é nada. Porque aquilo num instante se acabou. E a graça de Deus, o perfume dele está até hoje na sua igreja. Foi embora, se esvaziou. Aleluia, foi caro, era caro. Deus deu o melhor que ele tinha, era caro. Mas o perfume que é Jesus é imperecível. Nunca vai se acabar. Enquanto vinha gente aceitando a Jesus, Ele está derramando da sua graça, da sua misericórdia, está salvando, está curando e está preparando as famílias para o dia do arrebatamento. Esse é a melhor fragrância que Deus deu, aleluia. O perfume da cruz, aleluia, saiu de um lugar de glória para perfumar a terra toda. Jesus, quando ele morreu e abriu os braços, ele foi por toda a humanidade, aleluia. E ele exalou ali uma maior fragrância chamada amor. Dentro dos vidros tem as fragrâncias e os nomes. Tem ou não tem quando a gente vai comprar o perfume? E os perfumes do céu é assim: é bondade, é amor, é alegria, é paz, é gozo. Escolha o que você quer nessa noite. Quer gozo da paz do Senhor? Receba nessa noite. Quer paz sobre a sua vida? Receba nessa noite, aleluia. Quer salvação na sua família? Receba nessa noite. Quer dons espirituais? Receba nessa noite, aleluia. As fragrâncias que tem no céu para a sua vida. Fragrância, Ele deu de graça. Não vendeu para ninguém, deu de graça a Deus. E até hoje Ele tem nos dado de graça, aleluia. O seu amor e a sua misericórdia tem nos guardado, aleluia. Tem nos reservado. Muitas vezes queremos fazer algo mal, Deus, não, o Espírito Santo, não faça. Nos segura, aleluia. Porque Deus, Ele lhe ama. Deus, Ele nos ama, aleluia, glória a Deus. Estávamos ali hoje na construção, aleluia. Eu disse para o presbítero Guimerão, aleluia. E nós estamos evangelizando ali. Na construção, já salvou 20, 2 pedreiros, 2 mestres de obra, aleluia. E Deus está fazendo a obra ali, glória a Jesus. E eles estão animados. E a gente faz o culto dentro de um apartamento, glória a Jesus. E eles animados ali, glória a Deus, tudo querendo se expressar. E eu vendo que o amor de Deus está sobre a vida deles, aleluia. Aquele primeiro amor, glória a Deus. Aquela primeira chama, onde a gente vai para os cultos, onde a gente vem para as vigílias, onde a gente vai para as concentrações. Sabe o que é isso? É o bom perfume de Cristo na nossa vida, aleluia. É a fragrância dele, aleluia, que ele deu. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse que não ia deixar ninguém sozinho. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3, Ele está onde? No meio. Ele está aqui nessa noite, aleluia. A mesa está posta, aleluia, dessa noite. Glória a Jesus. Não é aquela mesa, aleluia, que está no Salmo 78, versículo 19, aleluia. Pode por acaso, aleluia, né? Deus preparar uma mesa no deserto? Deus abre porta onde não tem porta. Você já ouviu isso? E é verdade, aleluia. Doença para Deus não existe doença para Ele, aleluia. Com um sopro as doenças vão embora, aleluia. Com um titinado, a sua palavra, toda a enfermidade sai, aleluia, glória a Deus. E Jesus, Ele não quis só ficar com uma fragrância, aleluia. Ele morreu, ressuscitou, chamou os seus discípulos e disse para ele: eis que vos dou poder. Aleluia. Veja que fragrância, poder. Que poder esse? Não é um poder desse mundo, aleluia. É um poder espiritual, sobrenatural, que está na vida de todo crente aqui nessa noite. Conheci uma senhora que um dia ela me chamou a casa dela e disse: não tem mais nada aqui, acabou tudo. Cadê o Deus? Você disse que prega. Eu digo: põe a mão dentro do armário e peça comida a Ele. Faça a prova dele, se humilhe primeiro e peça a Ele. Ela começou a colocar a mão dentro do armário e disse: Deus dos crentes, se Tu existe, manda comida para aqui, para dentro da minha casa. Ela pegou as contas dela, levantou para o céu e disse: Senhor, pague as minhas contas, que eu não tenho dinheiro. Eu presenciei isso, eu vi isso. Eu digo: Senhor, Tu faz, não deixe o Teu servo passar vergonha, Senhor. Ela disse: Senhor, eu quero que Tu resolva tudo. Quando ela se entregou, ele entregou. Espere que Deus vai mandar.
À tarde chegou tudo. De manhã ela fez a oração, à tarde chegou, foi tudo. Para resumir essa história da fragrância, todas as contas foram pagas. O armário se encheu até hoje, nunca mais faltou comida sobre aquela casa. Glória a Deus. Porque ela pediu aquele que tem, aquele que faz e aquele que é. Aleluia. Aquele que pode, aleluia. Muitas vezes nós duvidamos do Senhor. Uma vez eu fui para um congresso e saí de casa dizendo: se Deus é Deus, Ele vai falar comigo. Olha que besteira. Que besteira dizer se Deus é Deus, irmão. Pare com isso. Deus é Deus e acabou-se. E Ele faz como Ele quer. E eu cheguei naquele congresso, 2.500 pessoas. Eu sentei lá atrás. Eu digo: aqui ninguém vai me ver. O pregador não sabe quem sou eu. E a mensagem começa. No meio da mensagem o pregador diz: teve um jovem que saiu de casa dizendo assim. Eu digo: tem muito jovem aqui. Não sou eu não, o pregador é você mesmo. Apontou o dedo lá para o final. Abre aí, é você. Você está pensando que eu sou quem? Eu sou Deus. Eu vim em cabisbaixo na frente chorando. E Deus falou comigo ali naquele congresso. E até hoje as promessas dele têm se cumprido na minha vida, aleluia. Mesmo que você não creia, você que está pela internet assim, que Ele não é Deus, Ele é Deus. E Ele vai fazer o impossível na sua vida e na sua família nessa noite, aleluia. O bom perfume de Cristo, irmão. Temos que andar com essa fragrância. Aonde quer que a gente vá, nós temos que exalar essas fragrâncias. Uma das fragrâncias do céu mais bonita que eu acho é o amor e o perdão. Veja que fragrância o perdão. É tão fácil perdoar e tanta gente fica: não, só se ela vier primeiro, só se ele vier primeiro. Não é assim, não é? Até eu já fiz isso. Mas quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, quando Ele é o Senhor da nossa vida, não existe inimigo na nossa frente. Estou falando de inimigo humano, porque a Bíblia diz: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. E como é que você quer entrar no céu? Temos que andar com essa fragrância. Duas importantíssimas: o amor e o perdão. Se nós não andarmos, isso é para mim também. Temos que andar, irmão. Glória a Deus. Até dentro de nossas famílias, às vezes nós odiamos alguém. Não quero conversar com ela. Você tem que orar por ela. Você tem que orar por ele. Você tem que abraçar e perdoar. Porque se Jesus vier hoje, não sobe. É a palavra, aleluia. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. É a palavra. É 2 de João 2,8, está lá escrito, aleluia. Então essas fragrâncias, irmão, nós temos que pedir a Deus. Senão não conseguimos o Espírito Santo. Jesus deixou Ele aqui para interceder por nós. Quando nós não sabemos orar, diz os pastores, fique só gemendo, glória a Deus, aleluia. Jesus, eu te amo. Vai dizendo só isso. Daqui a pouco o Espírito Santo, aleluia, Ele que é o nosso consolador por excelência, especialista, Ele vai saber do que você precisa, aleluia. Ele vai saber do que você necessita, aleluia. E Ele vai pedir, aleluia, ao Pai. Jesus está lá. Ele disse: eu vou para o Pai, vou mandar o Consolador, e Ele vos ensinará o quê? Todas as coisas que vos tenho falado, aleluia. Devemos guardar isso, irmão, aleluia. Glória a Deus. Quando eu vejo ali os homens se salvando, a gente pensa que é a gente, mas sabe o que é? É o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra, que é regenerando homens ali em culto, homens ignorantes, aleluia, com a Bíblia, sem saber ler, quando vão falar alguma coisa, começam a chorar, aleluia, glória a Deus. E nós começamos a olhar, só Deus para fazer isso, aleluia. E às vezes você chega aqui na igreja: será que Deus pode fazer aquilo? Irmão, para Deus não tem nada impossível, aleluia. Eu posso dizer, eu que estou aqui, já vi Deus ressuscitar mortos. Já vi Jesus curar, levantar paralíticos, curar cego, de todo tipo de doença. Esse que está aqui já viu Jesus fazer tudo isso. De Jesus eu não duvido mais nada dele, aleluia. Glória a Deus. E Ele quer operar na minha, na sua vida e na sua família, aleluia. Quantas pessoas estão com projetos, aleluia, prepararam projetos, prepararam sonhos, aleluia, e ficou pelo meio do caminho.
Se você quer que esses sonhos se ressuscitem, que esses projetos venham à tona, aleluia, peça ao Senhor da Seara, aleluia. Peça a Jesus Cristo, clame a Ele e Ele vai pegar de volta e colocar na sua mão os sonhos que você acha que perdeu, aleluia. Porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus é assim, irmão. Tinha coisa que eu queria, eu só faltava, só pensando, eu só fazia pensar, no outro dia estava na minha mão. Eu digo: quem fez isso? O Senhor, aleluia. Tem coisa que você vê, como é que vai ser? Como é que vai ser? Senhor, está na tua mão, entregue na mão dele, você vai ver o resultado. O resultado é positivo, aleluia. O resultado é positivo. Tudo que vem de Deus é bom. Mesmo que seja para Ele nos corrigir, é bom. Aleluia, porque Ele sabe e Ele vê além da onde nós não podemos ver, aleluia. O pastor disse que uma vez o irmão estava pedindo lá um caminhão no Rio de Janeiro, para carregar as irmãs. Me deu um caminhão, o Senhor me deu um carro, insistiu tanto e Deus deu a ele. Deus deu a ele, Deus cumpriu, mas Deus não queria dar. Com um mês o irmão se desviou. Se desviou, voltou para onde estava, lá para agora, para o barraco. Deus tira ele de novo, pede de novo, Senhor, restitui de novo, e ele virou um crente. Porque tem coisa, irmão, que a gente pede, será que é do agrado do Senhor? Nem tudo que nós pedimos é do agrado do Senhor. Então vamos fazer que nem Jesus fez, a oração que Ele fez. Se for da tua vontade, Senhor, Tu me conceda. Se não for, Deus, eu te agradeço, Senhor. Vamos ser agradecidos ao Senhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. Pelo simples copo d'água que você toma, agradeça a Deus, aleluia. Tem países aí que não tem água, aleluia. Tem países aí que não tem comida, aleluia. E na nossa casa é farta de comida, aleluia. Eu creio que todo mundo hoje aqui comeu, nem que seja um cuscuz, mas comeram, aleluia. Mas tem países aí que o povo está morrendo de fome, irmão. Glória a Deus. E nós temos liberdade também de pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Falar do amor dele, aleluia. Porque lá fora tem países que perseguem as pessoas, matam as pessoas por falar do amor de Jesus. Não é porque Ele deixou escrito: por causa do meu nome vocês serão odiados, aleluia. E porque a gente tem essa liberdade, e porque, aleluia, nós temos tantos amparados para falar de Jesus, e às vezes a igreja vive em crise, aleluia. O que é isso? É a falta da fragrância chamada amor. O amor de Deus tem que ser derramado no nosso coração, na nossa vida, no nosso espírito, aleluia. E chegar a dizer como Paulo disse: olha, eu combati um bom combate. Muitas foram as lutas, aleluia. Muitas foram as pelejas, aleluia. Eu completei a carreira, mas eu guardei a fé em Jesus Cristo. E às vezes a gente prega e esquece que é uma mera pregação. Deus está falando nessa noite para alguém. Tem teimado, aleluia, de encontro a Deus, aleluia, fazer o que quer. Não faça o que você quer. Faça o que Deus quer que você faça. Porque Deus quer que a gente cumpra o que, irmão? O cumprimento da palavra. Que a gente ande pela palavra, aleluia. Como Ele ensinou, aleluia. Como Jesus veio aqui e ensinou os seus discípulos. Eles morreram por amor a Cristo, aleluia. Qual foi o prêmio que Pedro teve, aleluia? Crucificado de cabeça para baixo, aleluia. Qual foi o prêmio que Paulo recebeu? Cerrado ao meio, aleluia. Estevão apedrejado, aleluia. Tiago, João decapitado, irmão. Já pensou se começa a acontecer isso hoje? Uma simples careta você já quer deixar Jesus. É verdade ou não é? Está faltando fragrâncias dentro da gente. Essas fragrâncias, aleluia, que Cristo, aleluia, Ele está distribuindo para a sua igreja nessa noite. O amor, o perdão, a paz, a reconciliação, a alegria, o gozo, tudo isso Ele dá de graça para nós, aleluia. Pegue isso, leve para casa. Comece a abraçar aquele que lhe odeia. É difícil, irmão, peça a força a Deus, aleluia. Peça a força ao Espírito Santo e Ele vai lhe dar, aleluia. Há conflito em todas as famílias do mundo, aleluia. Mas você é um perfume, você é uma referência, aleluia. Você é um vidro onde Deus quer derramar o seu amor dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Está chegando a hora de Jesus vir buscar a sua igreja, aleluia. Está chegando a hora de levar-nos para o céu, aleluia. E quem tiver essas fragrâncias dentro do seu coração, aleluia, dentro da sua vida,
Se prepare, porque você vai ser arrebatado pelo Senhor, aleluia. No toque da trombeta, aleluia, o Senhor vai levar você para o céu, aleluia. Sofra as injúrias por amor a Jesus, aleluia. Deixe quem quiser falar mal de você, aleluia. Deixe quem dizer que você não está com nada, que você não é crente, que você não tem um poder de Deus na sua vida, que você não tem unção, aleluia. Deixe que quem te conhece é Jesus, aleluia. O seu dono é Jesus. Quem lhe comprou foi Ele com sangue e com preço caro, aleluia. E quem vem lhe buscar é Ele. É Ele que vem nos buscar, aleluia. Ele disse: edificarei a minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a igreja aqui nessa noite? Levante a sua mão. Você está protegido, aleluia. Você está protegido, aleluia, pelo sangue de Jesus sobre a sua vida, aleluia. Quando Deus disse: Moisés, unja os umbrais da porta, no Egito, aleluia, só se salvou o povo de Deus, aleluia. Todo primogênito que não era de Deus morreu, aleluia. E nessa noite, pela fé, Deus vai ungir os umbrais da sua casa. A mão dele está estendida sobre a sua família, aleluia. Aquele que você disse não tem mais jeito, Deus vai dizendo: tem jeito para ele, tem jeito para ela, aleluia. Eu vou buscá-lo, eu vou buscá-la, para provar para você que eu sou Deus. Ele vai provar para você que Ele é Deus, aleluia. Ele vai buscar aquele pecador, aquela pecadora, aquela que te atenta, aquela que te faz rasa, para provar a você que Ele é Deus, aleluia. Por amor a você, aleluia, Ele vai buscá-la, Ele vai buscá-la. E você vai dizer aqui, aleluia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Leve essa fragrância, aleluia, de Deus sobre a sua vida. A última fragrância da esperança. Não perca a esperança. Não perca. Tem um ditado: a esperança é a última que morre. Não, a nossa esperança está viva desde a eternidade que Jesus existe, e Ele veio para nos dar esperança, aleluia. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. E a esperança é Cristo Jesus na minha e na sua vida. Levante a sua mão e dê glória para Jesus, e Deus os abençoe. Aleluia, graças a Deus por esta palavra. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz agora: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Das três, aleluia, a maior desta é o amor. Que o amor de Deus esteja em seu coração. Que essa fragrância nunca saia, para que você ganhe muitas almas para Cristo e sempre pregue o melhor, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Queremos saber onde está a mão da primeira pessoa que quer aceitar a Jesus. Glória a Jesus. Onde está a mão da primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Querido internauta, onde você estiver, também você tem esta oportunidade de aceitar esse Jesus maravilhoso. Aleluia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quiser ter vida eterna, aceita Jesus nessa noite. Convidamos a amada igreja para se pôr de pé. E a conclusão deste culto com o nosso pastor Jorge. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento tão agradável que passamos aqui na casa de Deus. Que Ele vá conosco, nossa casa, e nos dê a noite em paz. Não esqueça, sexta-feira, todo o povo de Deus aqui, reunido em oração, orando o Senhor por todos nós. Os irmãos que necessitam das orações. Querido e eterno Deus, nosso bondoso e eterno Pai, gratos te somos, Senhor, por esse momento tão santo e agradável que passamos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Tu és digno, Senhor, de glória, honra e louvor. Louvamos a ti pela tua palavra, pelos hinos que foram entoados, Senhor, teus servos que aqui chegaram para cultuar a ti. Agora, Senhor, vai conosco a nossa casa, nos dás uma noite em paz. Se o Senhor voltar ainda esta noite, nos leva para o teu reino santo do teu amor. Deus, cura os enfermos,
batiza crente com o Espírito Santo, renova-se o teu povo, resolve as causas e os problemas. Deus poderoso, abençoa o teu povo na terra, salve a nossa vizinhança, salva os pecadores. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no doce nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a doce comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, e todos digam: amém. A paz do Senhor. Queremos informar que quem louva sexta-feira é o louvor perene. Sexta-feira na escala está o louvor perene.